Salve, salve galera, boa noite para todo mundo. André aqui, o Ninja do Cartola. Se você ainda não me segue, clica aí, começa a seguir o Ninja do Cartola. Deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Aqui eu trago tudo sobre o Cartola. Esse daqui é o nosso time principal, Ninja do Cartola aberto. Time para os meus seguidores do YouTube, TikTok e do Instagram. Vou deixar aqui o link das minhas redes sociais para que vocês possam me seguir, porque várias atualizações, várias notícias sobre a rodada eu coloco nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Esse daqui é o nosso time. O time está com patrimônio de 127,83 pontos. Na última rodada fizemos 70,60 pontos, um total de 221,17 pontos. Na última rodada deixamos aí a dica no Samuel Xavier, no Thiago Silva. Eu tive que fazer uma mudança, tirei o Thiago Silva do meu time, tirei o Coutinho também, me arrependi e também esqueci de trocar o nosso reserva de luxo. Fizemos essa pontuação aqui, o meu reserva de luxo ficou o Lúcio Rodrigues. Se eu consigo colocar o Pulga ali, iria ser 84 pontos. Mas vamos esquecer o passado e vamos falar do futuro e do presente, porque hoje é dicas para a rodada de número 4, para a gente imitar mais ainda e assumir a liderança das nossas ligas. Então, começando aí pelas dicas de goleiros. Separei aqui 4 goleiros para vocês. Kaique França do Sport, Gabriel Brazão do Santos, Matheus Donelli do Corinthians e o Rossi, goleiro do Flamengo. Nas laterais eu coloquei aqui para vocês Escobar do Santos, Juninho Capixaba do Bragantino, Mateuzinho do Corinthians e o Wesley do Flamengo. Para zagueiro, deixei aqui o Chico, zagueiro do Sport, Jair, zagueiro do Botafogo, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo e o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Para meio campo, estou indicando aí para vocês o Arrascaeta do Flamengo, Gabriel Bom Tempo, meia do Santos, Gerson, meia do Flamengo, Lucas Sacha, o meia do Fortaleza, Sérgio Ramos, ele mesmo, o meia do Sport. O cara está com uma média absurda nessa temporada, galera. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Olha só a média dele nas 3 últimas rodadas. É um nome desconhecido ainda para vocês cartoleiros, mas um nome que pode fazer uma diferença enorme aí, porque é uma rodada cara. Então temos que pegar e colocar alguns jogadores bons e baratos para que a gente consiga valorizar e pontuar bem. O atacante aqui, ó, Bright White, esse cara aqui vai ser a minha apostinha fora da caixa e vai estar escalado no nosso time aberto. Está custando muito caro, mas é uma dica muito boa para sair ali dos medalhões que estão escalando. Então hoje a gente tem o luxo de ter o reserva de luxo. Então eu sempre indico colocar uma zebra ali no ataque e usar um favorito a mitar na rodada no banco de reserva. Meu segundo indicado aí, ó, Bruno Henrique, atacante do Flamengo, Igor Jesus do Botafogo, o Wesley, a lei do ex lá contra o Palmeiras e o Yuri Alberto. O nosso técnico será aqui, ó, 2 indicações apenas, Felipe Luiz ou Ramon Dias. Essas daí são as minhas indicações para montar o nosso time e para fazer uma boa pontuação. Galera, eu tenho um plano de sócio. Para quem quiser dicas mais avançadas e time mais prontos, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, meus conteúdos aqui, ó, pontos conquistados contra pontos cedidos. Aí você dá uma olhadinha aqui, ó. No caso aqui, do lado direito, é quem está cedendo ponto. Quem está em verdinho aqui é que cede bastante pontos para o seu adversário. E aqui está conquistado. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O São Paulo, para goleiro, ele está com uma média de 6,4 pontos cedido para goleiro. E o Botafogo está com uma média de 6,4 conquistado. Ou seja, o São Paulo aqui tem uma média muito grande de dar pontos para goleiro. O zagueiro também, São Paulo tem uma média muito grande de dar pontos para zagueiro. Vamos ver o Bragantino. Qual a pontuação que ele cede para zagueiros do esporte? Ele está com uma média de 3,3 pontos cedido para zagueiro, para goleiro 4,0 e assim vai indo. São vários conteúdos, ó. Aí eu vou passando aqui para vocês, ó, desarmes conquistados contra desarmes cedidos. São Paulo está com uma média de 7 desarmes nos últimos 3 jogos cedendo para o zagueiro. Então, ou seja, zagueiro do Botafogo aqui é muito bom. Olha o Fluminense em verdinho aqui, ó, cedeu 9 desarmes nos últimos 3 jogos. Então, ou seja, o Corinthians tem aqui, ó, boa chance de pontuar bem contra o Fluminense. E a gente indicou aqui, ó, para zagueiro, 4 zagueiros. Tem o André Ramário, que não está aqui, mas pode servir para vocês ali para roubada de bola. Já o Juventude aqui, ó, olha o potencial no Flamengo, onde está sendo mais escalado. Juventude cedeu para zagueiro mais de 10 desarmes nos últimos 3 jogos. Isso mesmo, 10 desarmes nos últimos 3 jogos. Então, são conteúdos que valem muito a pena para quem quer ser sócio do Ninja. Aqui tá, ó, para vocês verem o top 5 por posição que eu já indiquei no meu plano. Aqui análise de finalização, análise de finalizações. Aqui, ó, as dicas que eu dou, reserva de luxo, zaga, zebra, SG da rodada. E esse
conteúdo aqui é muito top, galera. Total de pontos cedido por posição. Nos últimos 3 jogos, os meias que mais cederam pontos para o seu adversário. Está aqui, ó, o Bahia, Santos, Grêmio, Flamengo e Vitória. E aqui as pontuações que eles cederam. Aqui os atacantes, o que cedeu de pontos para os seus adversários. Ó, o Mirassol está aqui, ó, com 63 pontos, ou seja, zagueiros do Grêmio têm potencial muito grande de pontuar bem contra o Mirassol. O jogo é fora de casa para o Grêmio e o Mirassol vai ter que atacar bastante. Tem um outro conteúdo aqui, ó, falando do goleiro, lateral e zagueiro. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu quero mostrar para vocês esse daqui, ó. Scouts. Nos últimos 3 jogos, mais gols. Está o Arrascaeta, Verratti, aí aqui Luciano Juba para mais assistência, mais defesas. Os goleiros que mais fizeram defesas: Lucas Arcanjo, Cássio e Thiago Volpe. Thiago Volpe é uma boa opção, tá custando baratinho. Aqui já é mais desarmes. O lateral do Vasco está aqui, ó, com bastante desarmes. O primeiro, o segundo colocado ali, o lateral esquerdo do Santos, vai marcar o Hulk lá. O time do Galo precisa atacar demais, então pode ceder bastante desarmes para volantes e para laterais e também para zagueiros do Santos. Lucas Sacha em terceiro colocado, jogando fora de casa num jogo contra o Mirassol. Ele fez 13 pontos, então uma boa opção nessa rodada, jogando fora de casa de novo. Aqui o time que mais cedeu defesas. Olha o Hulk aqui, ó. Então o goleiro do Santos pode imitar. Igor Jesus também, em segundo colocado, o Rony. Então, ó, vai ser um bombardeio do Galo em cima do Santos. Então uma boa opção o goleiro do Santos. E aqui os jogadores que mais finalizaram para fora e fizeram pontuação: Guilherme, Eric, Cano e Hulk. Então são conteúdos muito importantes ali que ajuda a gente a mitar na rodada. Isso tudo você encontra aqui no meu plano de sócio. Passei aqui rapidinho só para vocês analisar. O Ninja do Cartola na última rodada aí lucrou fazendo mais de 124 pontos no time de tiro curto, que é a minha especialidade, e nos times de regularidade estamos pontuando muito bem. Agora, sem mais sem menos, vamos ver o nosso time escalado e pega essa dica aí pra gente mitar nessa rodada. Lembrando que a prévia, tá, galera? Pode ter mudanças. Eu vou deixar aqui o link do meu Instagram para vocês, porque toda atualização desse time vocês acompanham mais rápido no meu Instagram e no meu TikTok. Eu vou deixar o link aí para vocês, é só clicar e começar a me seguir lá no Instagram e no TikTok. Essa daqui é a base do nosso time. Lembra que eu falei para vocês do Hulk e do Rony que mais finaliza para gol e também cede desarmes? Tá aqui já o Escobar, rei do desarmes, o Wesley que vai enfrentar o Juventude, que também cede bastante desarmes, e o Wesley é muito ofensivo, então top demais aqui. Na verdade, o Flamengo é o time mais favorito a mitar nessa rodada, então muita gente está pesando a mão no Flamengo. Eu falo para vocês ter um pouco de cautela. Eu sou flamenguista, eu tenho informações diretas sobre a escalação do Flamengo, consigo algo a mais ali que eu libero sempre para os meus assinantes. Então, pode ver que eu não tenho nem o Léo Ortiz aqui, porque o Danilo deve começar a partida como titular, e se a gente botar o Léo Ortiz, a gente vai estar muito fraco com um zagueiro no banco de reserva. Então eu optei em deixar o Léo Pereira de titular e o Léo Ortiz aqui, ó, no banco de reserva, uma estratégia que eu estou usando. O Chico aqui tem um provável SG do Sport contra o time do Bragantino, então eu acredito aqui num potencial grande no Chico. Só para vocês terem ideia, é um zagueiro muito regular, tem uma média boa, e se vir esse SG ou se não vir, ele pode pontuar muito bem. Falar para vocês aqui, ó, um pouquinho do Chico, o potencial dele, ó. Ele aqui, ó, na primeira rodada ele segurou o SG fora de casa jogando contra o São Paulo, ele fez 8 pontos. Na segunda rodada ele perdeu o SG, fez 1.20. E na última rodada, agora na rodada 3, ele perdendo o SG, fez 3.50. Então é um zagueiro regular, um zagueiro não negativo e que pode dar uma pontuação, porque o time do Bragantino cede alguns pontinhos ali para zagueiro, e eu estou confiante nesse SG do Sport jogando dentro de casa, um time que me deixou muito satisfeito nos jogos que eu vi ele fazendo. No último jogo agora que ele jogou, mesmo time muito bem treinado pelo Pepa ali, entendeu? Então por isso que eu optei em colocar ele na zaga. Já no jogo aqui eu fui com o Matheus Donelli, acredito também no SG do Corinthians. Fluminense finaliza bastante, então pode dar boas defesas. Se perder o SG, é um goleiro que pode pontuar muito bem, então eu tô visando cartoletas também, tá, galera? Porque a gente tem que ganhar cartoletas. Então eu economizei aqui atrás e gastei aqui na frente sem pena. Nosso meio campo está aqui, ó, com a Arrascaeta, o Gabriel, bom tempo do Santos, conforme eu falei, o Galo vai avançar, vai atacar e pode ceder bastante desarme. Esse cara aqui vem desarmando bastante no time do Santos. E o Edenilson, por quê? Porque o time do Mirassol, ele cede bastante espaço ali no meio campo, cede bastante desarmes. Lembra que eu falei para vocês que o Sacha fez 13 pontos na rodada 2 contra o Mirassol jogando fora de casa? O Fortaleza foi lá, inclusive o Fortaleza tomou um golzinho no finalzinho do jogo. Então pode acontecer de o Edenilson mitar nessa rodada. E como eu sou um jogador que gosta de fazer bastante combo, pode acontecer uma assistência do Edenilson também para o Bright White, que é a minha apostinha fora da caixa, e eu tô com ele
o time do Mirassol, que toma bastante gol ali de dentro da área. Então, a minha apostinha está nesses dois jogadores, eles também são baratinhos, então eu optei em ir com eles. Por isso que ele está aqui, ó, na nossa indicação, pode ver, para meio campo Arrascaeta, Gabriel Bom Tempo. O Edenilson não está nem aqui, mas está o Lucas Sacha. Eu não tive cartoleta suficiente para colocar o Lucas Sacha, então preferi colocar o Edenilson na minha postinha fora da caixa junto com o Bright White, porque eu indiquei aqui para vocês, ó, o Bright White aqui, então por isso que eu fui com o Edenilson ali. Já no meu ataque ali, ó, os meus dois atacantes é o Igor Jesus e o Yuri Alberto. E o nosso capitão vai ser o Yuri Alberto. E a minha estratégia está aqui, ó. Hoje a gente tem que se dar o luxo de ter o reserva de luxo. Então eu vou apostar, galera, vocês têm que entender uma coisa, começa a pegar aqui o jeito de trabalhar do Ninja, é muito importante. A gente hoje tem um reserva de luxo. Quem é um jogador que não pode faltar no seu time de jeito nenhum, tem que estar no teu time? É esse cara aqui, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique custa mais barato do que esses três atacantes. Então, eu sempre vou apostar em um jogador no ataque. E geralmente, eu coloco no ataque a minha apostinha fora da caixa, quando eu indico um atacante. Então, se eu estou indicando aqui o Bright White, porque ele tem potencial lá, eu coloquei aqui o Bruno Henrique e coloquei ele como meu reserva de luxo. Eu poderia entrar aqui também com o Guilherme dos Santos, que tem uma média muito alta sem fazer gol. Na faixa de 6 a 7 pontos sem fazer gol. Conforme eu mostrei um conteúdo exclusivo para sócios, ele é um jogador que finaliza muito para fora da área e com isso faz bastante pontos. Mas como muita gente está pensando igual eu no Guilherme, eu já pensei diferente. Vai que o Bright White faz 2 gols lá contra o Mirassol. Então por isso que ele é a minha apostinha fora da caixa. E se ele não pontuar bem, eu tenho o Bruno Henrique para subir no lugar dele. E aqui o Igor Jesus, todo jogo numa média está fazendo mais de 5, 6 pontos. Então tô confiante, mesmo que seja um jogo difícil contra o São Paulo, ele continuar mantendo a média dele ali, e se ele fizer um gol, ele pontuar muito bem. E o Yuri Alberto é o homem gol do Corinthians, poderia ser até o Memphis aqui, mas o Memphis está muito caro, então eu não fui com o Memphis, coloquei o Yuri e coloquei a braçadeira nele. Agora vamos aqui deduzir que o Yuri Alberto zicou nessa rodada. Bruno Henrique jogou, fez gol, mitou, e o Igor Jesus mitou, e o Bright White mitou. O meu Bruno Henrique aqui, reserva de luxo, vai subir no lugar do Yuri Alberto e a gente vai pegar a pontuação dele de capitão. Então é isso aí, galera. Essas são as minhas dicas, espero ter ajudado vocês. Agora tem que ficar ligado no mercado. O mercado fecha amanhã às 18 horas e 30 minutos e eu posso atualizar esse time, e a atualização eu deixo, conforme eu falei para vocês, mais rápido. Vocês vão ver mais rápido no meu Instagram. Então clica aqui no meu @ do Instagram e me segue lá também, compartilha com seus amigos e boa sorte na rodada de número 4. Fui!